Meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. Hoje eu tô aqui na Connection Accounting com a Thalita e ela vai falar um pouquinho para vocês qual que é a especialidade dela aqui. A gente tá fazendo perguntas para vocês. Eu vou querer mais ou menos ter duas vertentes aqui. São para os brasileiros que estão querendo vir morar nos Estados Unidos, mas não necessariamente vai comprar uma casa. E a outra vertente é das perguntas que para o brasileiro que está querendo comprar uma casa na Flórida, não necessariamente querendo vir morar aqui, tá? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, você, Muito Dani? obrigada por estar ajudando isso. Eu sei que tem muitos brasileiros que têm muitas dúvidas, né? Uhum. E aí, você pode se apresentar, por favor? Sim, claro. Bom, meu nome é Thalita. Eu tenho aqui o escritório Connection Accounting já há 3 anos aqui na Flórida. E aí, minha especialidade é em imposto de renda, bookkeeping, toda a parte contábil, além de ser business specialist e ser certified agent do IRS. Ai, que legal, que legal. Gente, olha, eu já vou fazer um disclaimer aqui agora, o disclaimer. A gente aqui tem muitas palavras que como a gente pratica muito só em inglês, então às vezes a gente não consegue fazer a tradução. Então, quando a gente fizer eu vou tentar depois colocar aqui embaixo o que significa aquela palavra, tá? Senão a gente vai ficar com dificuldade de traduzir, pensando, né, de achar uma palavra. Então, às vezes a gente vai no inglês e aí depois a gente faz a tradução no vídeo na hora da edição. Então, eu vou começar perguntando do brasileiro que está querendo vir morar aqui, não necessariamente que vai comprar uma casa. O que ele precisa fazer, né? O que é bom ele fazer? É bom ele abrir uma empresa? Ele é bom ele ter... Porque como ele não vai ter o Social Security como se fosse o CPF do Brasil, o que ele precisa fazer? Quais são as opções dele, né? Ok. Bom, aqui, como muita gente já sabe, a questão de ter um credit score é muito importante. Então, aqui a gente não faz nada sem ter um crédito construído. Então, tanto abrir conta bancária, quanto a gente tirar um cartão de crédito, um financiamento de carro, casa. Então, a primeira coisa que a gente costuma falar para os brasileiros que estão vindo para cá, de primeira viagem, é para fazer um ITIN number, tá? A questão de ITIN number, muita gente fica um pouco receoso. Porque eu não posso ter ITIN number, eu tenho um processo de documento, de imigração, né, e tudo. Então, eu não posso ter um ITIN. Na verdade, não é que você não pode ter um ITIN number, né? O problema é o que você vai fazer com esse ITIN number. Porque muita gente vem aqui, não tem status, não pode trabalhar e etc. Então, acaba usando esse ITIN para receber dinheiro e não tem uma permissão de trabalho, alguma coisa do tipo. Então, a questão não é só o ITIN em si, né? A questão com ele. Então, assim, a parte boa do ITIN number, que a gente gosta de oferecer para as pessoas, é da questão da criação do crédito e também fazer declaração de imposto de renda aqui dos Estados Unidos, né? Então, assim, quando você vem para cá, existem vários status, né, que você pode vir. Então, você pode ser estudante, você pode já vir direto com o Green Card na mão, você pode vir como turista, você pode ter um negócio e ser um turista ainda, né? E para ele fazer esse ITIN number, ele precisa abrir a empresa. Precisa ter um documento suporte. Então, assim, a gente não pode pegar e falar assim, quero fazer um ITIN number, vou abrir um ITIN number. Não é assim. Isso. A gente tem que ter um documento suporte. Esse documento suporte ou seria uma abertura de empresa, ou seria uma declaração de imposto de renda, mas aí você tem que ter uma receita atrelada, entendeu? Ou você pode, por exemplo, estar comprando uma casa e tem que reportar os juros que você está pagando nessa casa. Bom, então, tem várias. Exato, é mais fácil. Porque eu vejo assim, quando ele tá querendo vir morar, já é importante ele fazer o ITIN, ele abrir a empresa, mesmo porque tem gente que já quer estar mandando o dinheiro de lá pra cá, né, antes de vir. Exato. Né? Então, é claro que para abrir uma conta no banco, provavelmente ele vai ter que estar em pessoa aqui, porque a maioria dos bancos hoje... mas tem muito banco agora digital, mas... tem o banco digital, isso é verdade, isso é verdade. Então, às vezes, a pessoa não precisa estar aqui, então, né? Exato, tá facilitando. Então, a gente tem muito cliente, por exemplo, que investe na Amazon, então vende na Amazon, mas aí tem bancos que estão facilitando essa questão de abrir conta online, legal. Porque sabe que tá perdendo, né, espaço para esses bancos online propriamente dito. Então ele pode já, desde o Brasil já abrir a empresa com você. E é difícil abrir a empresa? De jeito nenhum. A questão da abertura de empresa, geralmente a gente pede apenas uma forma de ID com foto da pessoa.
Além disso, a pessoa tem que ter um endereço, se for aqui na Flórida, tem que ter um endereço da Flórida, né, para fazer a abertura de empresa. E no caso, se a pessoa não tem, a gente ainda oferece o Virtual Office, ok? Além disso, a pessoa pode tirar o ITIN number e aí, no caso, a gente manda todas as documentações da pessoa, a pessoa assina, ou então a maior parte das pessoas vem até aqui para fazer a assinatura ao vivo e tudo. Mas a pessoa consegue, com certeza, sem problema algum, abrir uma empresa estando lá no Brasil. E quais são os custos para abrir a empresa? Bom, uma empresa regular, ela costuma sair em torno de uns 490, 500 dólares. Isso já inclui a questão da pesquisa do nome, isso inclui o valor da taxa, né, do estado, aplicação com o federal, né, toda essa assistência primária que a gente fala, né? Incluindo também uma consultoria para falar o que você tem de obrigação ou não durante o ano, né? Porque é muito diferente do Brasil, né? Bem diferente. E muito demorado para abrir a empresa? Não. Demora, assim, quem não tem documento, quem não tem o Social Security, Sim. demora em torno de uns 30 dias. Tá. Porque a gente ainda tem a questão de fazer por fax, correio e etc. Mas, geralmente, no momento, assim, tá dando em torno de 30 dias. Tá, legal. Agora, a outra pergunta é para o brasileiro que está querendo comprar a casa aqui, né? É importante, então, por que é importante ele abrir a empresa dele, uma LLC aqui, por exemplo, para ele poder comprar a casa em vez de comprar dele, na casa no nome da pessoa física? Perfeito. Então, bom, são algumas coisas, né? Na verdade, a primeira coisa é a questão de proteção patrimonial. Então, se você está fazendo uma compra de uma propriedade para investimento, né? Você pode estar alugando para alguém, você pode fazer qualquer coisa, e assim, a pessoa pode estar se machucando, qualquer pessoa pode estar se machucando, e a gente sabe que aqui tem muito aquela questão de processo, né? Isso, então, é bem famoso. Exato. Então, por questões de liability, né, do risco, né, que a pessoa acaba tendo, se caso acontece algum acidente com um terceiro, né, a gente fala para colocar dentro de uma LLC, porque tem a questão de limite dessa liability, desse risco. Então, os patrimônios pessoais do sócio não serão afetados, tá? É só o que realmente estiver na empresa. Tem uma outra questão também, que é a questão de sucessão. Então, se caso você é um estrangeiro e acontece alguma coisa com você, você tem um imposto de sucessão e é 40% do que você tem. E, claro, existem vários tetos, mas quando você fala de uma propriedade, você não vai ter uma propriedade de 40 mil dólares, entendeu? Sim. Então, quando a gente fala de uma empresa, a empresa, ela é uma entidade doméstica. Então, ela não é muito vista como a pessoa estrangeira. Isso também entra também a questão do FIRPTA. Sim. Por isso que quando as pessoas colocam a propriedade no nome da empresa, a empresa é uma sociedade, ela é considerada uma entidade doméstica, e muitas title companies, né, que são as... esqueci o nome. Os cartórios, né? Exato. Muitas title companies, elas acabam não recolhendo, não retendo FIRPTA, né? Porque a empresa é uma entidade doméstica, então... O FIRPTA, eu já fiz um vídeo sobre o FIRPTA, mas só para relembrar rapidinho, é uma taxa. Então, se você compra em pessoa física, na hora de você vender, o governo, ele vai achar assim, mas essa pessoa é estrangeira. Então, pode ser que ela não vai pagar o imposto de renda nosso, chance, do seu, né, do capital da valorização da sua casa, né, que você ganhou desse capital gain que a gente chama. Então, você teria que, eles iriam fazer o quê? Na hora da venda da tua casa, eles vão reter 15% ali na title company, e quando você fizer seu imposto no próximo ano, e aí sim, você pagar o teu imposto em cima do capital gain, eles devolvem para você esses 15%. Então, quando você já faz a compra no nome de empresa, você não precisa fazer esse FIRP, não precisa segurar a retenção desses 15% com a title company. Então, é mais ou menos isso. Exato. Né, porque meio que você está, entre aspas, garantindo para o governo que você não vai embora deixar de pagar os impostos aqui, né? Então assim, a questão de você abrir uma empresa para colocar uma propriedade é mais por essas questões, tá? Certo.
Existe também uma questão que a gente estava conversando um pouquinho antes, sobre manter uma propriedade por empresa, né? Isso. Então, Tem gente que fala para abrir uma LLC por cada casa. Eu diria que é muito relativo isso em relação a valor de patrimônio. Porque assim, se caso acontece alguma coisa e você tem numa mesma LLC todo o seu patrimônio, o que acontece? Você não tem aquela proteção patrimonial que supostamente a LLC estaria dando. Então, se caso você alguém se machuca, processa você e vai pedir um valor, todos os bens que estão dentro dessa propriedade, eles estão em risco, entendeu? Entendi. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam da questão de abrir uma propriedade por empresa. Depende do valor também. Mas depende do valor. Tem gente que tem propriedade de $100 mil, $200 mil. Entendi. Então pode ter umas 2, 3, mas isso a gente está sempre orientando de acordo, caso by caso, né? Certo. E quando a pessoa abre a empresa, ela é obrigada a fazer imposto de renda todo ano? Bom, não necessariamente. não necessariamente. Se não tiver um income daquele imóvel, talvez não precisa. Você não precisa, assim, não é uma obrigatoriedade você está fazendo a declaração do imposto de renda. Claro que a gente costuma falar, faz a declaração, porque se você não mesmo fizer, isento, se você não tiver uma consistência, você vai ter um gap lá, um ano que você não está declarando e você não está declarando por quê. Então a IRS pode tentar vir atrás de você para verificar o que está acontecendo porque você não tem uma declaração naquele ano. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando você tem uma propriedade, mesmo que você não esteja alugando agora, ganhando dinheiro com ela, tem muitos custos, muitos gastos que você pode estar colocando na propriedade, né? Porque você mantém você paga água, luz, condomínio, o IPTU, imposto, juros da parcela. Sim. Então, tudo isso a gente pode fazer como se fosse um banco, né, de valores negativos para a gente estar usando nos próximos anos. Na hora de vender também pode usar isso? Você pode puxar o valor do negativo e dar uma balanceada com o ganho de capital que você teve, etc, entendeu? Outra pergunta, não sei se você vai saber responder, porque no Brasil, por exemplo, a pessoa que tem anos, né, os imóveis, ela pode ir declarando a cada ano, fala, olha, o imóvel subiu 10%. Daí a pessoa não chega no final... E tem um ganho de capital muito grande, Tem um ganho de né? capital muito grande. Isso existe aqui? Não é bem assim. O que você pode é, cada ano, você ir colocando Isso que a gente os falou benefícios. agora. De você colocando o que você vai fazendo. E aí descontar o que ficou negativo nos outros anos. Você pode, no exato. final. Então, por exemplo, você pode... eu fiz uma pintura. Então, isso vai adicionando valor à sua propriedade. Tá. Outra coisa é quando você, por exemplo, você tem uma propriedade na pessoa física e você está transferindo para jurídica. Você pode fazer essa transferência e usar o valor venal do imóvel, entendeu? Para você diminuir um pouco o ganho de capital. O que acontece é que, assim, o ganho de capital, se for um ganho de capital de long term, né, mais de 12 meses, ele tem uma certa isenção de pagamento de imposto. Então, neste momento, está dando $40 mil de isenção de pagamento de imposto por pessoa, ok? Então, você paga realmente em cima só do que exceder. Entendi. E quando você tem um ganho de capital de long term, quando a gente fala, né, de mais de 12 meses, você tem uma tabela fixa. Então, não é aquela tabela progressiva que você vê que chega até 37% de imposto, entendeu? Então, por isso, assim, não é um valor tão absurdo que eles cobram, mas é claro, é muito importante a gente tá sempre declarando os benefícios que você vai colocando na propriedade, né, os valores que você vai adicionando na propriedade, para que quando a gente faça a venda dessa casa, você não tenha um ganho de capital muito absurdo nos livros que a gente fala, né, no papel, na verdade, né? Então, resumindo, para você que está querendo vir tanto morar aqui, ou para quem está querendo comprar uma casa e não necessariamente vir morar aqui, é importante estar procurando, né, a empresa aqui para estar tirando todas as dúvidas, para que você, antes de vir, porque às vezes tem alguma coisa que ele pode fazer ainda estando no Brasil. Pode, né? Com certeza. Então é importante, e pelo que eu entendi, é melhor abrir uma empresa em qualquer um dos dois casos. Exato, Tanto na hora de comprar casa, quanto na hora só de querer vir
pra morar aqui. É Tanto isso. porque, como a gente sabe, né, os Estados Unidos, ele é o país das oportunidades. Então, às vezes, a oportunidade cai no seu colo e você tem que ter já uma certa preparação para você conseguir aproveitar dessa oportunidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui, né, o seu joinha aqui, curte o vídeo, se inscreva no canal. Eu vou deixar os dados, pode, né, Pode, tá? claro. Colocar os seus dados aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, porque se tiverem qualquer dúvida, eu acredito que vocês devem ter alguma linha de WhatsApp aqui, sim, com certeza. que alguém pode mandar estar mensagem respondendo pra vocês, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, Obrigada a você, viu? Dani. Obrigada, gente.